Olá, meus queridos amigos, vocês que estão vendo esse vídeo. Vocês já viram no título que hoje a gente vai responder algumas perguntas que na verdade é de um vídeo de um canal católico, né? Que é o Pão Nosso, né? Eles já faz um tempo que eles fizeram esse vídeo. E eu pesquisei essas perguntas e cheguei num resultado, né? No caso, no vídeo, né? Vou deixar aqui nos créditos, né? Mas as crianças da catequese que estão terminando para fazer a primeira comunhão, elas elas fazem perguntas muito difíceis. E a imagem é que o catequista não sabe responder, tá? Mas aqui eu não quero me sobressair por ninguém, tá? É só uma resposta, assim, a estas perguntas. Na verdade, respondendo perguntas sem resposta do catequista. Mas continue aí o vídeo. Tá? Mas vamos lá para a primeira pergunta. Oi Pedro, me chamo Fernando. Na Bíblia aparece sobre os dinossauros, já que sabemos que eles existem? A primeira pergunta é sobre os dinossauros. Todo mundo sabe que os dinossauros existiam. Mas o Fernando aí, ele pergunta se na Bíblia existe um versículo que fala sobre os dinossauros. Bem, no Gênesis, capítulo 1, versículo 25, nós vemos que durante o quinto e o sexto dia, Deus cria os animais terrestres, selvagens e domésticos. E não coloca exatamente o animal dinossauro. Então, na Bíblia não existe fatos concretos que os dinossauros realmente existiram, segundo a Bíblia, tá? Então, essa é a resposta. Na Bíblia não existe bem claro que existiu os dinossauros, mas na Bíblia não diz isso. Só diz que Deus criou os animais terrestres, né, e aéreos, digamos assim, né? Então, essa é a resposta. Segunda pergunta. Adão e Eva tiveram filhos no Jardim do Éden antes do pecado? Se Adão e Eva teve filhos antes ou depois de serem expulsos do paraíso? Tá bem claro na Bíblia essa pergunta. Adão e Eva nasceram, digamos assim, né? Eles nasceram e comeram do fruto proibido. Aí depois existe uma pausa, né? Depois que eles foram expulsos. E já vai para Caim e Abel, que são supostamente os filhos de Adão e Eva. Então, claramente, Adão e Eva tiveram filhos depois de serem expulsos, não antes. Porque, pensa, se eles estivessem antes de serem expulsos, logo estaria escrito que Caim e Abel, né, estiveram, né, estariam no paraíso também, junto com Adão e Eva. Logo, eles dois, né, Caim e Abel, eles também seriam expulsos. Porém, na Bíblia só fala que Adão e Eva foram expulsos. Mas não se sabe exatamente se Eva, por exemplo, saiu grávida do Jardim do Éden, digamos assim, né? Não se sabe se ela estava já grávida de Caim e Abel quando eles foram expulsos. Não se sabe.
Mas, segundo a Bíblia, quem foram expulsos só foi Adão e Eva. Não Adão e Eva, Caim e Abel, mas sim só Adão e Eva. Ou seja, tiveram filhos depois de serem expulsos do jardim do Éden. Terceira pergunta. Por que há crianças inocentes com doenças terminais como câncer? Pelo que eu entendi da pergunta, é por que algumas crianças já nascem, digamos assim, que estados terminais como câncer. Gente, todo mundo sabe que é Deus quem sabe, né? Então, às vezes, uma criança que nasce desse jeito, é Deus que escolhe. Nós, né, principalmente os pais, só estão no mundo, digamos assim, só estão no mundo por causa de cuidar dos seus filhos. Por exemplo, Maria teve um filho literalmente perfeito, mas isso não quer dizer que todos serão perfeitos. Além do pecado, nós temos nossos defeitos corporais, digamos assim. Então, é Deus quem escolhe. Nós não temos parte disso. É Deus quem escolhe. Então, a resposta é essa. A gente não tem muito o que fazer. É Deus quem escolhe. E, né, é Deus quem escolhe e é Ele. Deixa para Ele essa questão de doença. Se a gente tem doença, se a gente não vai ter, então deixa para Deus. Quarta pergunta. Por que Deus não tem mãe? Pronto. Por que Deus não tem mãe? Sinceramente, é uma pergunta bem difícil, né? Mas eu vou usar uma teoria, tá? Pensa, Deus sabe de todas as coisas, certo? Então, não existiria mãe para ele, sendo que ele já sabe de todas as coisas. Então, uma mãe, digamos assim, uma mãe vai para ensinar o filho, né? Tanto a falar quanto, né, a fazer gestos, essas coisas. Mas para Deus, se a gente perceber, ele se criou. Deus se criou. Então, se Deus é tão grandioso para se criar, então não existiria mãe nem pai que poderia ensinar o filho a fazer uma coisa dessas, né? E outra, e saber de tudo, né? Então, acho que eu respondi essa pergunta. Por que Deus criou os anjos? Por que Deus criou os anjos? Por quê? Os anjos são para guardar, né? Tanto o anjo da guarda quanto, na verdade, em algumas outras religiões, os anjos são chamados de seres protetores divinos. Em outras religiões, né? Então, seria mais ou menos essa resposta. Os anjos são seres divinos que são usados por Deus tanto para anunciar, como foi o caso de Maria. O anjo Gabriel foi para anunciar, né? Quanto anunciar também a boa nova do nascimento de Cristo. Um exemplo aí, né? Então, os anjos só foram criados, né, segundo minhas pesquisas, os anjos só foram criados, além de guardar os filhos de Deus, né? Além de guardar os filhos de Deus, mas para também ser ajudantes de Deus. De vez Deus dá a notícia que o filho dele nasceu,
Deus envia os anjos para que eles possam avisar o povo. Há vida após a morte? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Há vida após a morte? Se fôssemos usar a linguagem, né, do mundo, não. Porque a morte é o fim da vida, né? Mas se a gente for usar a linguagem da igreja, nós acreditamos que há sim vida após a morte. Mas não uma vida que nós, por exemplo, a nossa, que a gente escolhe, né? Que a gente escolhe, que a gente faz o que a gente quer. Mas a nossa vida após a morte seria a vida eterna. A vida eterna, onde, né, acontece o julgamento das nossas almas, né? Então, na linguagem do mundo, não há vida após a morte, porque a morte é o fim da vida. Então, na linguagem do mundo. Mas na linguagem da igreja, sim, há a vida eterna. A vida eterna que tanto Jesus pregou, né? Então, há sim vida após a morte, que é a vida eterna. Se Deus criou tudo, por que Ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou-a bem no meio do jardim do Éden para Eva comer dos frutos, se Ele não queria que ela fizesse isso? Além disso, por que Ele criou a serpente que tentou Eva? É essa a pergunta que eu mais queria responder. Ela fez duas perguntas em um, tá? Vamos responder a primeira. Por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou-a no meio do jardim do Éden, mas Deus não queria que Eva comesse do fruto? Por que ele fez isso? Irmãos, amigos e amigas, às vezes Deus quer nos provar se a gente tem fé, por exemplo. Se a gente tem um ente querido em estado terminal no hospital. Às vezes Deus permite isso para testar a nossa fé. Se a gente tem realmente fé que Deus é o Deus da cura. Então, Deus fez isso para provar a Eva se ela é fiel, se ela é obediente à palavra de Deus. O que é não e o que é sim, né? Então, Deus só criou essa árvore do conhecimento para provar. E por que ele criou a serpente? Primeiramente, a serpente era um animal legal, né? Selvagem, mas legal. Só a gente vê até no livro da sabedoria que por inveja o pecado entrou no mundo. Então, esse pecado se acumularia na serpente. Então, a serpente seria a usada pelo capeta, digamos assim, a usada pelo capeta para tentar a Eva pelo fruto do conhecimento, né? Pela árvore do conhecimento. Ou seja, a árvore do conhecimento foi feita para testar Adão e Eva, e a serpente foi criada como um animal legal, assim, tipo, não tomado pelo capiroto, né? Mas o pecado só entrou no mundo por inveja. Por inveja. Então, todo o pecado do mundo se acumulou primeiramente na serpente e depois foi se espalhando.
boas perguntas. Mas, sinceramente, é isso. Não sei se eu respondi corretamente. Se você tem uma resposta, uma outra resposta, coloque aqui nos comentários. E é isso, galera. Fui!